Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Jogo Aberto analisando o jogo do Corinthians. Com o golaço de André Ramalho, o Corinthians atropelou a Ponte Preta por 3-0. E também o Corinthians fica perto de contratar o lateral uruguaio. Vamos acompanhar aí as últimas movimentações do Timão no mercado da bola. Daí o Corinthians vencendo a Ponte Preta por 3-0, dominando o jogo, apesar de que no primeiro tempo as chances mais claras, ficaram nos pés dos jogadores da Ponte Preta, mas tudo aconteceu mesmo, Ronaldo, no segundo tempo, lembrando, não tinha Yuri Alberto, não tinha Memphis, tinha Guinegão e o Vitinho no comando do ataque. É verdade, no primeiro tempo tinha o Vitinho. Que o Vitinho perdeu de gol no primeiro tempo foi uma grandeza. E a Ponte Preta bem, porque a Ponte Preta estava jogando no contra-ataque, né? E o menino Elvis rodando no meio de campo, que era o cara que pipava essa bola com qualidade. Então a Ponte Preta, ela foi com uma forma de jogar. E o Corinthians teve que, pelo menos no segundo tempo, na visão do Dorival, que eu achei que ele ia mexer no time, porque vindo de uma temporada de trabalho de 7 semanas só fazendo exercício físico praticamente, você tem que fazer o time girar. Mas o time acabou respondendo no finalzinho com o Gustavo Henrique, está numa fase espetacular. O Bidonzinho está numa fase linda de se ver também. Bidon, o Ramalho também agora mostrando ter uma facilidade, porque ele estava com uma dificuldade imensa de conversar com a bola. Hoje ele consegue fazer isso. Porque ele pifou uma de fora da área que ele fez um golaço. Não tinha dado também. Match, não estava... Não estava se apresentaram, não estava entrosado com a bola, agora voltou a estar entrosado. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, do fundo do meu coração para vocês aqui. Só para vocês. Só o segredo aqui. Só para um segredinho para vocês. Fica, o Corinthians ficou 5 meses com o transfer ban. 5 meses. Antes do transfer ban, contratou quem? O Vitinho. O Vitinho. Que ontem era Vitinho Alberto. Porque o que ele perdeu de gol era Vitinho Alberto. E depois de 5 meses, o Corinthians vem falar de uma contratação de um volante, Matheus Pereira, que eu achei que era até o do Cruzeiro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não vão brincar mais com o Corinthians, né? Vocês não vão ficar contratando um jogadorzinho meia boca de novo. Tem a base. Agora não é pra contratar um jogadorzinho meia boca e pagar uma fortuna pro cara. É melhor deixar o transfer ban, então, né? É melhor deixar com o transfer ban. Quer não contratar Porque senão errado, vocês vão Gasta. contratar errado. Ô, Marcelo Paz, deixa eu falar aqui. Se você foi aí pra ser fantoche também, olha o que eu tô falando, também. Já? Se você foi pra ser fantoche aí, vai embora, irmão. Vai embora. Porque estão começando a fazer de novo as lambanças aí. Com contratações meia boca, a gente não sabe o que é, como deixa de ser. Então, vamos abrir o olho aí. Calma, contratação mesmo tem no Gabriel Paulista, que vai ser apresentado hoje lá no CT Joaquim Grava e você vai acompanhar aqui no Jogo Aberto ao vivo, tá? Contratação, por enquanto, só essa. Agora eu tô com vocês. Se for pra gastar dinheiro errado, bloqueia o cartão. Bloqueia. 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 Ministério Público, bloqueia o cartão do Corinthians. Mas calma, Ronaldo, calma. O Corinthians venceu por 3-0. E é o seguinte, agora a gente vira mais do nosso Jogo Aberto, porque nós estamos falando do Corinthians, o retorno dos campeonatos estaduais. Campeonato Paulista veio com tudo, só o São Paulo de time grande. É grande, hein, Cicinho? Só o São Paulo não venceu, o Corinthians venceu muito bem, obrigado, por 3-0. Eu reforço, Dracena, não tinha o Memphis, não tinha o Garro, não tinha o Yuri Alberto e o Dorival, como bem pontou o Ronaldão aqui. Primeiro tempo, Corinthians com posse de bola, mas desperdição do gols. Ele voltou no segundo tempo com o mesmo time e o time entregou. Respondeu 3-0 com direito ao gol, já nos acréscimos ali no apagar das luzes. O Corinthians é superior à Ponte Preta, né? A Ponte Preta está passando também por um momento muito delicado, com o transfer ban, o Marcelo Fernandes fazendo milagre, porque é um treinador que tem um potencial muito grande aí para crescer cada vez mais. E a Ponte Preta veio ali para se defender e jogar no contra-ataque. O primeiro tempo realmente só deu Corinthians. O primeiro tempo do Corinthians, teve dificuldade também com a questão de criação também. Não tem aquele jogador que pensa, que arma, que articula, mas sim tinha jogadores ali de individualidade. E aí no segundo tempo, bola parada mais uma vez, o Gustavo Henrique se posiciona. Parece impressionante, eu estava falando até aqui com o Ronaldo, né? Todo mundo sabe que a bola vai no Gustavo Henrique e ninguém consegue marcar. Ele é grandão, grandão, sobe bem também, tem o tempo de bola muito, muito bem também. Então, assim, aí depois que fez o primeiro, aí abriu a porteira, aí o Corinthians jogou mais leve, jogou mais solto e merecida a vitória realmente. E o Corinthians saiu de
em 2025 e dia 21, dia 21 de dezembro. Copa do Brasil, e agora dia 11, então não deu nem tanto tempo assim dos caras esfriarem. Não deu nem tempo assim dos caras perder tanta parte Mas física. jogou contra a filial do Corinthians, pô, que é a Ponte Preta. Mas aí, olha só, Vocês foram sabia que o Corinthians era superior e merecida a vitória. E aí, Cicinho, vamos lá, vamos né? ver, Porque um jogo desse, o Corinthians fez o que cabia a ele, né? 3-0. Porque o pessoal fala assim, a Ponte Preta não vem bem. A Ponte Preta lá na Série C, tudo. Mas aí se perde, eu sempre uso esse argumento. Se perde, fala, a gente perdeu para a Ponte Preta. Sem desmerecer a Ponte Preta, pelo amor de Deus. Então ganhou em casa, fez o dever de casa e o que precisava para começar bem a temporada, como o Dracena pontou aqui, acabou bem, e acabou ontem, né? Dezembro foi ontem, não tem um mês que o Corinthians foi campeão, comemorou, então o time não de tem um mês, fato comemorou. ainda está fresco. Mas o Dorival deu recado na coletiva, eu quero saber se você acha que o Corinthians é um time que corre esse risco ou precisa ficar com o radar mais ligado com essa possibilidade de um rebaixamento, já que o campeonato está diferente e 8 jogos só, né? Ou eles vão tranquilo nadar de braçada só para garantir o bi? Não, é um discurso cauteloso do Dorival, mas eu não vejo o Corinthians com essa questão de risco de rebaixamento, até porque seus principais jogadores, né, o Memphis, o Garro e o Yuri não jogaram, e o Corinthians tem aí, tá adquirindo um entrosamento com essas peças que tem numa possível reposição. Então, assim, é um Corinthians que já tem uma base, não enfrentou dificuldade contra a Ponte Preta, o nível de Corinthians e Ponte Preta hoje é bem diferente do que é de anos atrás, onde a Ponte Preta fazia frente com o Corinthians. Hoje não, questão financeira, jogadores também, o nível dos jogadores do Corinthians é alto, é jogador de primeira divisão. Então, assim, o Corinthians não enfrentou dificuldade e fez prevalecer mando de campo, a força do time e também o conjunto, né? A união dos jogadores ali que saíram de tantos momentos delicados do ano passado e está colocando isso em prática. Então é um time que vai lutar, sim, para coisas grandes no Campeonato Paulista. Não, mas no Campeonato Paulista, sim. Mas Campeonato Brasileiro, Libertadores vai sair na primeira fase. Então, assim, aí vai só figurar nos outros campeonatos. Vocês não estão na Libertadores. Você vai ficar assistindo. Não, mas a gente vive a realidade. Nós tiramos vocês da Libertadores. O Corinthians sabe que... Nós já começamos bem, porque nós já tiramos o soberba da Libertadores. Se tem uma coisa que o corintiano não cria expectativa, é Libertadores, porque é só figurante. É só figurante, vai lá, só acesso negado. Olá, que tal? Se... Pra quem tá com o transfer ban, o time lascado lá, Cicinho. Você tá até espanhol, você tá respirando ainda. Hoje é segunda-feira. Tá respirando Hoje ainda. É segunda. Na sexta eu sei que o Loirão vai fazer aqui palpite, até porque domingo... Palpite! Domingo tem São Paulo e Corinthians. São Paulo que começou na sua estreia perdendo por 3, o Corinthians vencendo por 3. Isso aí vai ser bom demais. Sexta-feira promete. Agora, vamos falar do Santos? Fala a fonte de hoje. Vamos de Timão? Porque o Timão venceu a Ponte Preta sem grande susto na Neoquímica Arena. E tem um reforço já foi anunciado ontem mesmo pós-jogo, que é o zagueiro Gabriel Paulista, informação que nós demos aqui na ESPN Brasil. Já foi anunciado, ele vai ser apresentado hoje, inclusive, que o Corinthians vai abrir um treino no CT Joaquim Grava. E depois ele vai ser anunciado, vai ser apresentado para a imprensa. Mas, informação agora cedinho que nós trouxemos na ESPN Brasil é que o Corinthians chegou a um acordo verbal pela contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos, ex-Peñarol, estava livre no mercado. Ele vai chegar sem custos e é esperado nessa semana, nos próximos dias, em São Paulo, para fazer exames médicos e assinar contrato. André Hernan, você que apurou comigo essa informação, você, o João França, eu quero que você me dê mais detalhes do que você ouviu, porque eu cheguei que o Corinthians estava com interesse e você já chegou adiantando que está praticamente certo esse negócio. Me dá mais detalhes, muito bom dia. Por que você está falando que está praticamente certo? Tá fechado já. Falta assinatura. Ele vai chegar aqui no Brasil essa semana. O Felipe tem muito disso, né? Ele tem medo de falar. Praticamente. O Corinthians tem um novo lateral. O Corinthians tem um novo lateral. Chama-se Pedro Milans, 23 anos. É um jogador que estava livre no mercado. Ele defendeu o Peñarol na Libertadores. Aliás, teve destaque no Peñarol da Libertadores. Tinham vários clubes de olho nele, principalmente fora do Brasil.
Quando o nome dele chega, né, e aí vamos dar o crédito muito ao departamento de análise de mercado, a turma do Renan lá no Corinthians, analisaram o nome. Ele é de um empresário que tem um trânsito muito bom no Corinthians, isso facilitou, a negociação foi muito rápida. O Pedro Milans vai assinar por 4 temporadas. É um jogador que tem passaporte extracomunitário, ele tem dupla nacionalidade, ele também é italiano, né, tem passaporte italiano. Por isso, muitos clubes da Europa estavam atrás dele. E o Pedro Milans chega para ser uma alternativa ao Mateuzinho. O Mateuzinho é o dono da posição, é o cara consolidado, é um cara que hoje a gente pode falar que é até um jogador que tem essa coisa de seleção brasileira, que está buscando uma vaga na seleção brasileira, uma convocação, terminou o ano muito bem. Mas o Mateuzinho tem muitos jogos, né? O calendário é muito extenso, então você busca uma alternativa de um jogador que tem destaque, tem experiência em Libertadores, e um jogador jovem, que tem só 23 anos. Então o Corinthians analisou, o Dorival Júnior aprovou, e a negociação foi muito rápida, e ele chega para assinar por 4 temporadas. Pode cravar. Pode cravar, então. Pode cravar. Pode cravar. E essa assinatura, André, você falou que vai ser de 4 temporadas com o Corinthians. Ele chega como um jogador livre no mercado. Se eu não me engano, ele tem passagens pela seleção de base do Uruguai. Tem. Mas deixa eu entender melhor essa questão. Ele chega no Corinthians para ser um reserva ou um cara que vai alternar com o Mateuzinho? Um cara tipo que vai realmente disputar a posição? Ou aquela opção de elenco, por exemplo, a gente tinha no Corinthians alguns meses atrás o Léo Maná, que era só um reserva. Ele vai exercer essa função ou um cara que vai mais disputar a posição? Você chega... A ideia do Corinthians é você ter um elenco mais forte. É você ter um elenco que tenha opções. Por exemplo, o ano passado, o Corinthians tinha o Matheus Bidu e o Angileri, que aliás está ainda acontecendo essa conversa para renovação de contrato. Só que o Angileri era um jogador que fazia uma função até de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E o Bidu era um cara que era mais ponta. Então o Corinthians às vezes até jogava com os dois. E a ideia do Dorival Júnior é ter mais de um jogador por posição para você poder ter opções. Para você poder, num calendário extenso, em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, que já estreou com vitória ontem, você ter um jogador para criar a competitividade, mas hoje o Mateuzinho é o dono da posição. Sim. Mas você vai ter uma opção muito boa, que é um jogador que vem, apesar de jovem, com experiência de Libertadores. E pelo que você apurou, devem chegar mais nomes no Corinthians? Porque o Corinthians acertou também a contratação do Matheus Pereira, que o Bruno Andrade tem informação de bastidores sobre isso. Contrato de empréstimo por 1 temporada. Matheus Pereira, que era do Fortaleza e era da base do Corinthians, né? Quem lembra do Matheus Pereira, lembra dele na Copinha, quando ele perde um pênalti de cavadinha, acho que foi na final, e aí ele é massacrado no Corinthians, mas depois ele dá a volta por cima, vai atuar no futebol europeu, atuou no Elche, no Barcelona B, atuou na Juventus, se eu não me engano, também. E agora ele volta para o Corinthians em alta. E ele volta, né, Bruno Andrade, com uma reposição para a saída do Maicon, né, porque eles atuam na mesma função. Esse empréstimo, o Bruno, ele tem opção de compra? É um jogador que está para ser anunciado ainda, vai ser anunciado acho que nas próximas horas, nos próximos dias. Já está em São Paulo para fazer exames médicos e assinar contrato. Mas esse empréstimo, Bruno, ele tem opção de compra? Como é que funciona? Bom, lembrando que o Matheus Pereira não é o único. O Corinthians continua aí de olho no Alan, ou Alan, enfim, já nunca me recordo na perfeição se é Alan, se é Alan. O São Paulo também tem interesse, está de saída do Flamengo. Então o Matheus Pereira não é o único. Ele chega com empréstimo ou por empréstimo, com opção de compra. E ainda tenho tentado aqui nas últimas horas descobrir o valor exato dessa opção, mas 2 pessoas com quem eu falei falou assim, olha, joga pelo seguro e eu posso te garantir, ou essas 2 pessoas garantem que é um valor, não diria irrisório, mas é um valor curto, ou seja, se o Corinthians terminar o contrato de empréstimo com o Matheus Pereira, se quiser contratar, não tem que desprender ali um valor significativo. E o que me explicaram também é que o Fortaleza facilitou a negociação, primeiro porque o Matheus Pereira balançou com a proposta de, enfim, voltar a jogar no Corinthians, mostrar o seu potencial, ele que teve muito pouco espaço depois que estreia profissionalmente, revelado no próprio terrão, porque a crise financeira no Fortaleza é forte. O rebaixamento, ter que diminuir os gastos,
como é que eu posso falar? Diminuir a folha salarial, enfim, encurtar a folha salarial, tudo isso facilitou com que a negociação fosse para frente. O Corinthians assume boa parte do salário, eu não sei ainda se é a totalidade, mas é boa parte do salário do jogador. Então, se eu não me engano, como você disse, já está em São Paulo. Se eu não me engano não, né? Já está em São Paulo. O Corinthians deve finalizar hoje os trâmites burocráticos, mas a opção de compra é curta, então ao que tudo indica, chega por empréstimo e depois continua em definitivo, mas sem ignorar o fato de o Corinthians continuar em busca aí por mais um volante, reforçar o meio-campo. Então o Corinthians está de olho no mercado, pensando em reforços. André Hernan, você apurando com as suas fontes, muito bem informado no mercado, então o Corinthians ele vai atrás de mais jogadores. Tem alguma prioridade? A lateral direita, como a gente está falando aqui, era uma das prioridades que você falou do Dorival, ele quer mais jogadores para uma certa posição, mas qual que é a outra prioridade do Corinthians no mercado? Ponta. Jogador de velocidade, jogador de lado de campo. Porque o Dorival Júnior gosta de jogar com jogadores abertos, né? Aquela coisa de o campo, alargar o campo. O Dorival gosta muito, o Dorival vê poucas opções, viu poucas opções em 2025, né? Lembrando também que o Thales Magno voltou pro City, né? Pro New York City. Sim. Já não faz mais parte do Corinthians. Perdeu a opção do Romero, que não era bem um jogador de lado, mas era um jogador que poderia fazer essa função. E ele tem poucas opções. Aí ele gosta de jogar com jogadores desse estilo. Tá. Então o Corinthians vai atrás de jogadores nessa posição também. Então, jogadores de ponta, que perdeu o Romero também, então tem que ir no mercado, tem que desembolsar. E agora, com o fim do transfer ban, tem mais facilidade. Agora é só alegria. Só alegria? Só alegria no Corinthians. Você gostou da estreia do Pedro Raul ontem pelo Corinthians? Você assistiu um pouquinho? Cara, eu gosto muito do Pedro Raul. Eu acho que ele é um jogador que ele tá com muita vontade. O Bruno trouxe a informação e de fato, as primeiras sessões de treinamentos do Pedro Raul no Corinthians, quem viu tem falado que o Pedro Raul está com muita vontade de permanecer no Corinthians, de fazer parte desse Corinthians. Respeitando, claro, obviamente, muitas dessas apurações dos colegas e tal, mas muitos colocavam o Pedro Raul como um jogador que estava negociando com o Inter. A informação que eu tenho é que o Internacional olhou, sondou, mas foi algo que não foi adiante, muito em função do desejo do Pedro Raul de ter uma oportunidade no Corinthians. Então, tanto que a gente trouxe a notícia ontem aqui na ESPN, o Internacional está atrás do Alejandro, está no CSKA, que é bom jogador também, foi um dos destaques do Vitória na temporada passada, na anterior, né? De 2024. Em 2024 ele foi artilheiro do Brasileirão, dividido, empatado. Fazendo gol de bicicleta e tal, fez um golaço. Então o Inter está de olho nesse jogador, tá? Tentando contratar esse jogador. Pode acontecer? Pode acontecer do Internacional contratar o Alejandro. Então você vê que o próprio Pedro Raul está muito focado em ficar no Corinthians e vingar no Corinthians. Não, perfeito. O chat também... O Corinthians encaminhou a contratação do lateral direito, Pedro Milans, que estava no Peñarol. Clube e jogador possuem acordo verbal para um contrato válido por 4 temporadas, que será assinado depois da vinda do jogador ao Brasil para a realização de exames médicos. Livre no mercado após deixar o Peñarol, o jogador surgiu como uma oportunidade para o Corinthians, que busca um reserva para Mateuzinho. Em 2025, Pedro Milans disputou 42 partidas pelo Peñarol. Ele tem passagens por seleções de base do Uruguai. O Corinthians está ativo no mercado após derrubar o transfer ban. O clube anunciou no domingo a contratação do zagueiro Gabriel Paulista e acertou a chegada do meio-campista Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimo. O diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, procura jogadores sem custos de aquisição para reforçar o elenco. A lateral direita era uma das prioridades, ao lado de meio-campo e ataque.